E finalmente aqui o nosso último processo, então quarto processo da área de partes interessadas ou stakeholders, 13.4, monitorar o engajamento das partes interessadas. E esse processo, ele ocorre, como você deve saber, né, no monitoramento e controle. Então, em paralelo com a execução, nós temos o monitoramento e controle como um grupo de processos. E qual é o objetivo desse grupo de processos e deste processo aqui em particular? Então, monitoramento e controle, você deve estar lembrado, a gente tem dois objetivos lá. Um é saber a performance, status, correto? Então, performance, status ou progresso em relação a determinada área ou em relação às áreas. E a outra coisa é gerenciar as mudanças, fazer o controle integrado de mudanças para que você possa zelar pela integridade das linhas de base, dos planos do seu projeto, chegar lá no final e não ter surpresas, não ter dor de cabeça, ok? No caso das partes interessadas, então, a gente está preocupado com o progresso, com o status, exatamente aqui do nosso engajamento das partes interessadas. Então, neste ponto aqui, eu estou preocupado em saber a efetividade das minhas estratégias. Efetividade das minhas estratégias de engajamento. É exatamente isso que eu quero. Essa efetividade quer dizer, está funcionando a nossa abordagem? Tem novos stakeholders, eles estão ficando funcionando, eles estão ficando mais favoráveis ao meu projeto, ou eles estão ficando mais resistentes ao meu projeto? Como é que está acontecendo o gerenciamento das partes interessadas, ou gerenciar o engajamento das partes interessadas? Porque nós tínhamos 13.2, correto? Que era o plano. Eu fiz a análise das partes interessadas, eu priorizei, eu decidi como é que eu ia tratar, defini as estratégias. Aí nós tínhamos o 13.3, que foi o nosso último processo. Lá nós fizemos o quê? Quem está lembrado aí? Então lá nós executamos o plano, gerenciar o engajamento das partes interessadas, tirar o plano do papel. Tirando este nosso plano do papel, nós precisamos ver se o plano está funcionando, porque eu não posso simplesmente seguir o plano cegamente lá no 13.3, e aí está ficando todo mundo contrário, aumentando resistência, dando problemas diversos lá no meu projeto, em termos de conflitos com as partes interessadas, eu não estou sabendo. Por isso existe o monitoramento, o monitorar aqui, monitoramento e controle, monitorar o engajamento das nossas partes interessadas, ok? Vamos lá dar uma olhada neste processo então. Monitorar o engajamento das partes interessadas, então, é o nosso processo de monitorar ou verificar o funcionamento, a efetividade das relações gerais dos stakeholders do projeto e ajustar as estratégias se forem necessárias. Então, as estratégias e o plano de engajamento das partes interessadas, ok? Não se esqueça, então, identifiquei os meus stakeholders, fiz um plano de como é que eu vou obter o suporte deles, reduzir as resistências, quais vão ser as estratégias, estou executando o plano. Mas eu preciso aqui em paralelo com o controle ver se o plano está funcionando e se não fazer ajustes, poder corrigir a nossa rota aqui, corrigir as estratégias, ok? Em detalhes, nossas ferramentas e técnicas, entradas e as saídas aqui. Então, o processo de controle, monitoramento e controle, o que que ocorre lá? Em todo o processo de monitoramento e controle, você já está ligado, né? Recebe o plano, recebe os documentos e dados de desempenho do trabalho que vem do 4.3. Nosso orientar e gerenciar o trabalho do projeto de integração lá na execução. Nós vamos analisar esses dados que recebermos. Vamos tomar a decisão de qual é o melhor caminho. Podemos ter representações de dados que poderiam ser gráficos de aumento de resistência, de mudança de postura ou mudança de atitude em relação ao projeto. Podemos ter representações gráficas. Vou precisar das minhas habilidades de comunicação e habilidades interpessoais e de equipe, que você já viu que são bem fortes aqui no gerenciamento das partes interessadas. E ainda tenho as minhas reuniões junto com a minha equipe do projeto, onde eu vou fazer esse monitoramento e controle. Então você deve ter reuniões periódicas aqui para poder tratar da parte de stakeholders, poder verificar como é que está indo isso aqui. E a grande saída é transformar esses dados em informações que vão para o 4.5, monitorar e controlar o trabalho do projeto. Além disso, como pode ocorrer algum desvio, eu tenho solicitações de mudança aqui embaixo, que vão para o 4.6, realizar o controle integrado de mudanças. E temos ainda atualizações, eventualmente atualizações do plano de gerenciamento de projeto e de outros documentos de projeto, como reflexo aqui do que aconteceu com os nossos stakeholders. Vamos lá, dar uma olhadinha em cada uma dessas entradas, ferramentas e técnicas e as saídas em um pouquinho mais de detalhe. Não se esqueça que eu sempre te chamo a atenção
relação do fato de que essas entradas, as ferramentas e técnicas também, assim como as saídas, elas são contextuais. Então, quando a gente fala de plano de gerenciamento de projetos, aqui nós estamos muito preocupados com o plano das partes interessadas, obviamente, porque é esse que eu quero monitorar e verificar quais são os objetivos, se eles estão sendo atingidos. Documentos, todos os documentos relacionados a partes interessadas também, em especial o registro de partes interessadas. E dados, o que são dados? Você lembra lá os dados que vêm da execução, né? Aqui eu quero dados em relação às partes interessadas. Então aqui pode ser um número de suportadores do projeto, né? Apoiadores, né? Suportadores não, apoiadores, mas vamos deixar aqui como tá. Apoiadores do projeto, número de resistentes, número de reuniões, números de workshops de conscientização, número de palestras, número de coisas relacionadas ao plano de gerenciamento de stakeholders. E aí eu vou analisar esses dados e transformar esses dados em informações, ok? Fatores ambientais da empresa, que poderiam ser sistemas, poderiam ser infraestrutura, poderiam ser coisas que estão fora do controle do gerente de projeto. Você não pode escolher aquilo. E temos os ativos de processos organizacionais, especialmente lições aprendidas, histórico de projetos anteriores. Então, vou pegar todos aqueles dados que eu coletei, como, por exemplo, eu posso usar até uma pesquisa de satisfação, entrevistas, outras maneiras de coletar dados, e eu vou analisar esses dados. A minha ideia aqui é poder saber qual é a tendência ou previsões, eles estão ficando mais favoráveis, eles estão ficando mais contrários, o que eu deveria fazer para modificar o comportamento dos meus stakeholders em relação ao projeto. E das alternativas que surgirem, eu vou precisar tomar decisões, eu tenho alternativas, eu tenho diferentes estratégias, eu tenho opções aqui que eu posso perseguir, e daí a gente vai tomar a decisão em relação a isso. Posso usar representação de dados, poderiam ser gráficos, gráfico em rede de stakeholders, poderiam ser representações hierárquicas, né, como uma hierarquia de stakeholders, poderia ser qualquer outra maneira que ajude você a enxergar bem a situação. Temos as nossas habilidades de comunicação, então escuta ativa, poder fazer uma comunicação efetiva, clara, habilidades interpessoais e de equipe, de facilitação, de liderança, de negociação, dependendo do seu grupo de stakeholders, uma habilidade aqui pode ser mais necessária do que a outra. E vamos ter reuniões, então reuniões periódicas, frequentes aqui com a sua equipe para a revisão do que está acontecendo com os stakeholders, né? Como se fosse uma reunião de controle mesmo de uma área de gestão de projetos. E as nossas saídas? A principal saída aqui que nós temos são as informações de desempenho do trabalho. E o que são essas informações de desempenho do trabalho? Essas informações é transformar aqueles dados lá que a gente pegou em informações por meio da análise. Então, se eu tenho um número de partes interessadas, apoiadores, e um número de suportadores, aqui na análise eu quero saber se aumentou o número, aumentou em 10% as pessoas que são contra o projeto, diminuiu em 20% as que são a favor, enfim, eu quero ter este tipo de análise. Eu quero saber a participação dos meus stakeholders. Então, a gente está vendo que estamos fazendo workshops e os nossos stakeholders estão participando cada vez menos dos workshops sobre o uso do produto ou dos treinamentos do produto. Isso são informações de desempenho que vão levar você naturalmente a uma tomada de decisão que pode resultar em uma solicitação de mudança. Então, por que os nossos stakeholders estão cada vez menos participando dos workshops e das palestras de treinamento e conscientização sobre o uso do produto? Porque o workshop não é legal, porque o horário não é legal, qual é o problema? E aí eu posso fazer uma solicitação de mudança. Então essas informações vão para o nosso 4.5 e as solicitações de mudança para o 4.6. E se houver alterações, eu vou atualizar o meu plano de projeto ou atualizar documentos de projeto, que pode ser tanto por alterações ou então por adicionar mais documentos, né?
eu vou tendo mais evidências de comunicação, mais informações dos stakeholders e posso ir adicionando documentos. Então, não só mudar, mas eu posso adicionar documentos aqui nessas nossas atualizações, assim como ocorria nos processos anteriores, ok? Então, este nosso processo, nosso último processo aqui do Guia PMBOK, não é? Então, monitorar o nosso engajamento das partes interessadas. Ele está preocupado, como eu te falei, com a efetividade, com o progresso, com a resistência está aumentando ou está diminuindo em relação ao nosso projeto, a atitude dos nossos stakeholders, está no monitoramento e controle, portanto ele recebe o nosso plano e todos os seus anexos, especialmente o nosso anexo do plano de gerenciamento das partes interessadas, recebe os documentos de projeto, registro de partes interessadas, lições aprendidas, outros registros do projeto. Recebe ainda os nossos dados, então os dados que vêm do 4.3, dados da execução, e lembra sempre, vai lá e revisa todos os processos que você viu até agora. Esses dados dependem de que processo estamos tratando. Então, estamos stakeholders, dados em relação a stakeholders, número de stakeholders, número de gente no reunião, número de a favor, número de contra, enfim, número de participações, coisas relacionadas a stakeholders. Ativos de processos organizacionais e fatores ambientais da empresa. E a nossa principal saída é transformar esses dados em informações, exatamente, que vão para o monitorar e controlar o trabalho do projeto. Eventualmente vamos ter solicitações de mudança que vão para o nosso 4.6, realizar o controle integrado de mudanças. E podemos ter atualizações ou mudança ou adições, né? Atualizações do plano e dos documentos do projeto. É isso aí. E com isso a gente encerra aqui todas as nossas 10 áreas de conhecimento e todos os nossos 49 processos do Guia PMBOK. É muito importante que você revise, vai lá e faz uma categorização das ferramentas. Você viu que as entradas, as ferramentas e técnicas e as saídas do Guia PMBOK, elas têm alguns nomes bem comuns para que você possa manter a homogeneidade dessa linguagem, né? Fazer uma uniformização da linguagem. O PMBOK não coloca uma entrada diferente para cada processo ali. Essas entradas, elas passam por um processo, viram umas saídas, essas saídas são entradas de outro processo e assim por diante. E muitas das ferramentas, assim como as entradas e as saídas, você já observou que elas se repetem. Mas procure colocar exemplos delas sempre, tá? Então procure sempre colocar exemplos das ferramentas. Então, o que seria opinião especializada neste processo aqui? É diferente do que seria opinião especializada em um outro processo. O que seria análise de dados neste processo aqui? É diferente do que seria análise de dados em outro processo. O que seria coleta de dados? E assim por diante em cada uma das suas ferramentas. Assim também, faça a mesma coisa nas entradas, nas saídas. Então, a entrada é o plano de projeto. Mas como assim o plano de projeto, né? Qual parte do plano de projeto é mais importante para este processo aqui? Documentos de projeto. Mas quais documentos de projeto? Porque isso vai ajudar você não apenas a entender, porque senão o processo muitas vezes fica vago demais, né? Você vai lá, entra o plano, e aí a gente analisa dados, e aí sai o plano atualizado. Aí você, poxa, bacana, mas o que significa isso? Que pedaço do plano entra? Que tipo de análise ocorre? E o que sai o plano atualizado? O que significa plano atualizado? É mudar o tamanho da letra, é plano atualizado, né? Então, que alterações aquele processo causa nas entradas dele? Porque um processo, o que é um processo, né? Revisando lá do comecinho do nosso curso. Um processo, como você sabe, é pegar inputs ou entradas, realizar uma transformação, então atividades, ferramentas e técnicas, realizar uma transformação e sair uma saída, então resultar numa saída, outputs ali que são diferentes da entrada. Então houve uma transformação. É isso que ocorre no nosso processo. Sempre tenha atenção para isso. E sempre tenha também muita atenção para o objetivo daquela área específica de conhecimento. Já falei para você repetidas vezes, é ou não é? Já falei para você repetidas vezes que não existem duas áreas que fazem a mesma coisa. Então aqui, né, pensando na nossa última área, stakeholders, ela é diferente de comunicação.
Muita gente confunde, existe alguma relação próxima, mas não é a mesma coisa. Na área de comunicação, qual que era o objetivo? Quem lembra aí? Quem pode me ajudar? Na área de comunicação, o objetivo era coletar, armazenar e distribuir informações. Então lá eu tenho modelo de relatório, eu tenho frequência de relatório, eu tenho se eu vou usar e-mail, se eu vou usar site do projeto, se eu vou usar SharePoint, se eu vou usar Skype, quais ferramentas eu vou usar. Eu tenho se a língua do meu projeto vai ser português, inglês, eu tenho se o formato de relatórios vai ser em Excel, em PowerPoint, eu tenho as pastas, quem vai poder acessar as pastas da rede, quem não vai poder acessar, quem pode salvar novo arquivo, qual a nomenclatura de novo arquivo, tudo isso que eu estou falando aqui para você é gerenciamento da comunicação, ok? E o que é o gerenciamento dos stakeholders, ou das partes interessadas? O gerenciamento das partes interessadas, ele está preocupado em identificar todos aqueles que podem ser afetados, positivo ou negativamente pelo projeto, ou que podem influenciar o projeto de alguma maneira. Então aqui eu quero saber todos os que vão interagir com o projeto ou com o seu resultado final. É dessa maneira. Então eu preciso saber quem são os usuários, as áreas funcionais, se vai ter impacto na logística, se vai precisar de órgão de regulamentação, se eu preciso falar com a comunidade, se eu preciso falar com a prefeitura, quaisquer outros aqui. E aí eu vou identificar as necessidades dessas partes interessadas. Então a prefeitura está preocupada em aumentar a quantidade de empregos, o fornecedor está preocupado em poder reduzir os custos de logística, ou então ele está preocupado em conseguir aproveitar o centro de logística que ele já tem. Enfim, quais são as preocupações de cada uma dessas partes interessadas, que muitas vezes serão conflitantes. Então nós vamos ter expectativas e necessidades conflitantes. O gerente de projeto vai influenciar, persuadir, entender essas necessidades e procurar balancear isso para os objetivos do projeto serem atingidos, para que a gente possa ter sucesso no nosso projeto, ok? Então revisa tudo isso aqui, ainda temos simulados, aproveita para participar do grupo de alunos, manda suas dúvidas lá. Qualquer dúvida, a gente tem as aulas online, que as nossas aulas ao vivo, né? Você já tem os módulos aqui gravados online, mas a gente tem as nossas aulas ao vivo para você poder tirar dúvida. Vai mandando as dúvidas para mim através do fórum aí embaixo da aula mesmo, ou mandando no nosso grupo dos alunos, ou se você quiser, manda para o meu e-mail, porque nas aulas ao vivo a gente vai esclarecer coisas que surjam de dúvidas ou eventualmente dúvidas que ficaram das próprias aulas gravadas aqui, e também dúvidas dos simulados, das questões. Mas não se esqueça, não adianta fazer um monte de questões, ok? Ah, vou fazer 200 simulados, quando eu tiver bom eu faço a prova. Não, você precisa ter um entendimento deste fluxo de processos aqui, que realmente, nessa altura do campeonato, você já deve ter percebido que existe uma lógica, correto? E é essa lógica que precisa ser compreendida de verdade, para você poder usar no seu dia a dia dos projetos, né? Não ser simplesmente um decoreba, passei na prova, nunca mais vou precisar ver o guia PMBOK. Ele é extremamente útil, né? Chamar a atenção mais uma vez para você aqui na nossa última aula do último processo, da última área de conhecimento, né? Mas eu uso o guia PMBOK no meu dia a dia de projetos e isso ajudou demais na minha carreira. Não é só obter um certificado ali, colocar na parede, claro que abrem portas, você tem a certificação CAPM, a certificação PMP, mas esse entendimento é muito valioso, ok? Um grande abraço e até a próxima.